comercial ali que conversa com vocês, a Audrey e a Fernanda, elas chegaram para nós e comentaram alguns relatos. Ó, o pessoal está com dificuldade, né, de festas e tudo mais, estão com dúvidas no Instagram. E aí a gente decidiu fazer esse workshop, trazer para vocês. O áudio tá bom para todo mundo ou só para a Luciana? Pessoal, se alguém puder sinalizar, Cássio, para você tá normal? Eu tô normal, tô ouvindo normal. Tá ouvindo normal? Uhum. Luciana, dá uma olhadinha se você tiver no computador, tem o foninho ali do lado, às vezes pode ser que esteja desligado, o meu às vezes fica. Será que ela conseguiu ouvir? A Carla Normal disse que tá também. normal também. Pode ser no celular ou no computador dela. Vamos lá, então, pessoal. A gente, então, idealizou especialmente para vocês esse curso. E só para contextualizar vocês um pouquinho quem eu sou, né? Eu sou a Suelen. Eu conheço ali a família Mundo Sublime já tem alguns anos. Nós já trabalhamos juntos. A Luciana conseguiu. E eu sou gestora de tráfego pago, já está indo aí para 6 anos, né? Que é a minha expertise ali. Eu já gerenciei mais de R$ 1 milhão em tráfego pago, já passou faz tempo do 1 milhão, né? E eu já trabalhei assim, tanto com empresas que investiam 100, R$ 200 mil em tráfego pago por mês, e empresas que investiam R$ 180. Né? Então, assim, a gente já tirou água de pedra, né? E ao longo desse tempo eu tenho entendido que o tráfego pago sozinho ele não resolve muitas coisas, né? Ele é ótimo, ele ajuda a gente demais. Eu amo tráfego pago, mas a gente precisa aprender a enxergar o todo. Né? Então, eu estou fazendo agora um MBA, inclusive, em neurociência, aplicado ao comportamento do consumidor, para a gente poder entender ali como que a pessoa compra, né? Como que a gente agrada o nosso cliente, e a gente tem trabalhado ali com diversas estratégias, e também sou mentora de profissionais liberais, né? O pessoal pedia para mim, Sueli, me ensina a fazer tráfego para o meu negócio, me ensina a fazer tráfego para o meu negócio, e tanto do pessoal pedia, eu acabei abrindo vagas de mentoria e hoje eu ensino tráfego pago também. E vamos começar então, né? Vamos pegar o papel e a caneta e começar. Então vamos lá. Antes do tráfego pago, né? Eu gosto de falar para as meninas, eu falo assim, pensa, você vai fazer um churrasco na sua casa, não sei na região de vocês, o que vocês gostam de fazer? Se é churrasco, se é almoço de domingo, lasanha, mas você vai fazer um evento na sua casa, vai chamar a galera para comer com você e você vai enviar convites para as pessoas, mas você vai arrumar a sua casa, você vai se preocupar com a louça, você vai se preocupar com os talheres, com tá tudo arrumadinho, esconder a bagunça das crianças debaixo da cama. Então, você vai ajeitar a sua casa. E a gente tem que entender que o tráfego pago, ele funciona exatamente assim. A gente precisa arrumar a nossa casa antes de convidar pessoas para vir nos conhecer. Porque senão elas chegam aqui e elas encontram tudo bagunçado, entende? E isso a gente está falando do nosso perfil. Né? Então, um dos fatores hoje que a gente analisa, até antes de aceitar novos clientes de tráfego pago, e é o primeiro ponto que a gente trabalha com as meninas na mentoria, é o perfil. Né? Então, o perfil precisa passar profissionalismo, ele precisa passar credibilidade, e aí entra uma coisa muito importante nos dias de hoje, que é transparência. Transparência e verdade. Eu não sei vocês, mas por aqui, né, eu estou falando do interior do Paraná, numa cidade que se chama Apucarana, né, e aqui o pessoal está muito nessa vibe de nossa, tudo no Instagram é artificial, tudo é mentira. A pessoa mostra o que ela quer, conta o que ela quer. Então, a parte da transparência, de falar a verdade, está sendo muito importante. Mas, então, transmita confiança, transparência. E aí entra um ponto da neurociência, até adiantando já, que a gente só compra de quem a gente confia. Então, se eu entrar no seu perfil e eu achar que tem alguma coisa desalinhada ali, talvez eu não compre de você, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto é a foto do perfil, né? E aí vocês podem falar assim, Suelen, mas isso a gente, será que é importante? Eu atendi uma mentorada, Pegmonte, inclusive, e a foto do perfil dela era uma foto muito fofa, assim, sabe? Só que quando eu fui entrar no perfil dela, eu achei que ela era uma floricultura.
E aí eu falei para ela, viu, você trabalha com flores? E ela falou assim para mim, Suelen, não, eu trabalho pega e monte. Mas ela tinha uma foto linda de uma flor lá. Eu falei assim, amiga, então vamos precisar mexer na foto do seu perfil. Você precisa ou colocar uma foto sua, né? Fazer um perfil ali, aproveitar uma foto sua mesmo para as pessoas se conectarem com você, porque afinal todo mundo já sabe que pessoas se conectam com pessoas, né? Ou então colocar uma foto de um peg-monte mesmo, né? De uma decoração sua montada lá, porque quando a pessoa olhar para sua foto, ela tem que entender o que você vende. Hoje me parece que você é uma floricultura, né? Então, colocar ali uma foto profissional que transmita isso, sabe? Esse profissionalismo. Cuidado também, às vezes, com foto muito escura, muito longe. Foto de logo é legal? Luciana, se o seu perfil ele for empresarial, pode ser foto de logo, sim. Tá? Se você quiser, depois manda o seu link aí do Instagram para eu dar uma olhada. Aí eu chamo você para te falar. A bio, gente, a gente tem muita dúvida de como que faz bio, e eu me coloco no meio, porque eu já tive muito dessa dificuldade. Meu Deus, a bio, o que eu faço, o que eu ponho, o que eu tiro? A bio, ela precisa cumprir um objetivo muito claro, ok? O que você faz... Carla, manda aí o seu também. O que você faz, para quem e como comprar. Aqui eu coloquei até como chamar no WhatsApp, porque eu acredito que a maioria de nós vai chamar para o WhatsApp, certo? Então, eu faço o quê? Eu sou decoradora, tá? Mas você tem algum foco? Você tem algo específico? Né? Então, você tem que ser muito claro ali. Para quem? É para pessoas que moram só aqui na minha cidade? Ou tem cidades, por exemplo, Curitiba é uma cidade muito grande, sabe? E, às vezes você não vai conseguir. Ô, Cássio, vou fazer o seguinte, peraí, vamos fazer uma pausa aqui. Quem quiser que analise o perfil e estiver aqui na live. Está sendo transcrito. Assim que terminar, a gente entra em contato com todo mundo. Pode ser? Pode ser. Quem tiver aqui e quiser que analise o perfil, pode mandar o arroba aqui, tá? E aí a gente vai entrando em contato com vocês. Combinado? Culpa da Luciane. Ela que começou. Vamos lá para a bio, então. Tem que estar claro, né? Então, o que você faz, para quem, como que compra de você. Eu estava falando de Curitiba, né? Às vezes, eu conheci pessoas que atendiam determinados bairros, elas não conseguiam atender a cidade inteira. Então, às vezes é bom colocar, olha, eu atendo tal e tal região, né? E aí consegue ali determinar melhor o seu público. Fotos reais de festas montadas. Vamos lá, gente. Aqui entra um detalhezinho. Até a gente vai falar depois sobre IA, mais profundo um pouquinho. Mas assim, Suelen, eu posso usar foto de IA? Pode sim, mas com cuidado, tá? Com cuidado. Por que eu tô falando isso? Eu já tive a experiência, né, de ter, assim, ver um negócio que é maravilhoso na IA e na vida real não é nada daquilo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, existem até alguns nichos. Eu não sei se às vezes alguma de vocês aqui já linka o Peg Monte com bolo, com brigadeiro, essas coisas, mas tenta evitar, principalmente na alimentação IA. Porque a gente, agora há pouco, a gente estava pensando aqui se a gente ia pedir um hambúrguer aqui em casa, e aí a gente estava olhando lá no iFood, e aí meu marido falou, nossa, olha essas fotos aqui, todo dia, aqueles hambúrguer super bonitão, assim, mas você sabe que é mentira. E aí você acaba não comprando, porque aquilo lá não te passa uma realidade, né? Então, você pode, sim, usar fotos geradas por IA, mas cuidado com os exageros, né? A Luciana falou que usa IA para melhorar a iluminação. Perfeito. Eu uso IA nas minhas fotos, para vocês terem ideia. Daí eu mando lá para o chat assim, ó, querido, não muda o meu rosto, hein? Não vai me deixar. Eu estou precisando perder uns quilinhos, mas não mexe, não deixa do jeito que tá. Só mexe nos detalhes ali, iluminação, às vezes cor da blusa, essas coisas. Mas a gente tem que deixar o negócio mais realista possível, né? Então, foto de banco de imagem também é um perigo. Vocês são especialistas em decoração, então
Vai lá, faz a sua montagem, tira a foto, que vai ficar muito melhor. Constância nas publicações. Gente, esse aqui, eu sei que é chato, sabe? Ser constante não significa que você tem que postar todo dia, tá? Se ser constante para você, dentro da sua realidade, é conseguir postar uma vez por semana, então posta uma vez por semana. Se você conseguir postar duas, posta duas. Se você conseguir fazer story todo dia, ótimo. Se você não conseguir, tenta fazer uma vez por semana. Se bem que o Store, gente, o Store vende. O Store é excelente. Mas, assim, faz aquilo que está dentro do seu alcance. Só não deixe o seu perfil abandonado. E aí, eu vou falar para vocês um erro que eu mesma já cometi várias vezes, que é assim. Eu conseguia, uma época, produzir conteúdo, e aí eu ia lá e soltava todo dia um conteúdo. Aí, daqui a pouco, eu não conseguia mais. Ficava corrido, a gente tem várias coisas para fazer no nosso dia a dia, e aí o coitadinho do Instagram ficava lá abandonado 3, 4 semanas. E aí, para quem é novo e chega e quer conhecer o nosso trabalho, parece que o nosso perfil está abandonado. E aí tem até uma empresa que a gente está prestando consultoria que a gente teve que reativar o perfil deles, porque o perfil dos queridos estava parado fazia 2 anos já. E eu falei, gente, vocês precisam reativar esse perfil, porque dá aquela sensação que a empresa é fake, sabe? Que a empresa não existe. Então, ter essa constância é importante. E até falando sobre constância, se vocês puderem, faz planejamento. Pega um dia, um sábado para vocês, acho que é super corrido. Mas pega tipo uma terça-feira, que talvez seja um pouco mais tranquilo. Senta lá e fala, eu vou planejar o meu mês de setembro. Sueli, mas a gente ainda está em agosto. Mas a gente já planeja setembro e agosto mesmo. Né? Então, vai lá. Eu consigo fazer quantos posts na semana? Eu consigo fazer 2. Desses 2, eu consigo fazer um vídeo e um carrossel? Eu consigo. E aí, o que eu vou falar? Né? Aí vem a dúvida, o que eu vou falar? A gente vai falar daqui a pouquinho, sobre como que a IA pode ajudar a gente com isso, mas tenha sempre em mente o seu público, o que o seu público quer saber, né? E a interação é importante. É muito chato. E aí eu passei com isso essa semana, eu falei, eu vou contar para as meninas no workshop. Tem uma pessoa que é super, assim, ela é conhecida na internet, assim, no ramo de marketing. E aí eu mandei, eles estavam com uma chamada para ação lá que você mandava uma mensagem no direct para você poder receber um link. E aí eu mandei mensagem no direct, aí foi um robozinho que me atendeu. E aí depois parece que foi um humano que falou comigo. Aí ele falou assim, a minha equipe vai te chamar no WhatsApp. Isso já faz 5 dias. Então, assim, para uma pessoa que fala que você tem que estar ali, sempre ela fala isso, tá? Que tem que interagir com as pessoas e não sei o quê, e ela mesma não está interagindo, então, tipo assim, agora eu não quero mais comprar o curso dela. Porque para mim ela não está fazendo o que ela mandou a gente fazer, entendeu? Então, assim, se você colocar lá uma caixinha de perguntas, ai, meninas, qual que é o tema que vocês mais querem ver por aqui de festa? É a cerejinha com laço ou é o xadrez cor-de-rosa, vamos supor? E aí você coloca lá, né? Qual que vocês vão querer? E aí o pessoal vai votando, mas você esquece a enquete lá, morreu a enquete. Você fala, nossa, 2 dias depois a enquete. Aquelas pessoas que vão ter interagido, elas vão falar, nossa, mas a Carla, eu faço isso. Carla, bem-vindo ao clube. A maioria de nós faz isso. E aí a gente tem que se policiar para não fazer, sabe? Para a hora que colocar lá essa interação, a gente responder. Eu já cheguei a colocar, eu gosto muito de post-it, assim, eu sempre tenho post-it perto de mim. E aí eu coloco no computador, eu coloco na geladeira, onde dá para eu pôr post-it, eu coloco, para lembrar que eu tenho que responder. Já fiz X na mão, sabe? Assim, parece coisa boba, mas a gente precisa lembrar de voltar lá e responder a nossa caixinha. E caixinha, então, caixinha é o pior, porque daí a pessoa faz pergunta, ela fica no vácuo, né? Tipo assim, nossa, mas eu fiz a pergunta aqui, esses dias aconteceu isso comigo também. A pessoa abriu a caixinha lá e aí eu fiz a pergunta e tal, cadê que eu tive resposta? Não tive, nem era um grande nome da internet para a gente falar assim, não, porque teve muito e ela selecionou, né? Mas se a gente abre uma caixinha de pergunta, responde a caixinha de pergunta. Se a gente coloca uma enquete, compartilha depois a enquete. E assim, é importante. O story, a gente precisa ter uma estratégia do que a gente está fazendo lá. Então, eu não vou postar uma enquete só para
gerar alguma coisa, entendeu? Então, se eu colocar lá, o que vocês querem ver por aqui? A cerejinha com laços ou xadrez rosado? Depois você tem que dar uma sequência nisso. Então, tá, se a maioria das pessoas pedir a cerejinha, que eu acho que é o que tá super no momento, até a minha sobrinha esses dias fez aniversário e ela escolheu cerejinha com laço. E aí, e ela inclusive pegou o kit Peg Monte. Então, mostrar a vantagem, meninas. Então, olha só as opções que a gente tem aqui. Tá muito querido mesmo, tá muito falado. É o Peg Monte do momento. Tá todas as meninas querendo e tal. Então, você tem que ter uma estratégia por trás, né? O que você vai fazer com aquilo ali depois? Seguindo aqui, aí eu já falei bastante sobre o Store, mas vamos falar mais sobre o Store. O Store, ele vende, né? Então, assim, Suelen, fala um pouquinho de conteúdo aí para nós. O que serve para quê? Vamos lá. Carrossel é um conteúdo que gera muito compartilhamento e salvamento quando a gente ensina algo. Só que vocês precisam tomar cuidado, porque no nicho de vocês, vocês podem acabar, vocês não podem ensinar as concorrentes, tá? Isso é algo muito comum. Então, assim, às vezes ensina tanto que você está ensinando o concorrente e não a sua cliente. Então, o que a sua cliente quer saber? Ela quer saber aonde que ela vai pôr o balão lá do Peg Monte. Ela quer saber qual é a melhor disposição das peças na mesa. Tipo, a minha cunhada mesmo, ela ficava, nossa, mas eu ponho o docinho para cá ou ponho o docinho para lá? Sabe? Então, assim, tem dúvidas que para vocês que são especialistas na área, não é dúvida. Você fala assim, isso aqui todo mundo sabe. Gente, não é todo mundo que sabe, juro. E aí ela foi perguntar para mim ainda onde colocava os docinhos e eu mais perdida do que ela ainda. Eu quase assim, vou ligar pro Cássio para ele me ajudar. Eu não entendo nada de decoração. Não ia conseguir te ajudar em nada. Eu ia pedir ajuda para os universitários, dos clientes aqui. Ia jogar no grupo lá das meninas, então. Onde a gente arruma os docinhos. Então, assim, são coisas que para vocês é muito óbvio, mas para quem não é do nicho, a gente sofre. Onde que posiciona uma coisa ou outra. Então, assim, essas dúvidas que você fala assim, isso é besteira. Pode ter certeza que o cliente não é besteira. Faz carrossel sobre isso, porque gera salvamento. E hoje o Instagram, o algoritmo muda toda hora. Ele já mudou de novo, inclusive, mas o carrossel ainda está sendo um bom conteúdo para vocês conseguirem alcance, né? Então, ter lá o seu conteúdo salvo muitas vezes ou compartilhado significa que ele é um bom conteúdo e aí o Instagram vai lá e mostra mais ainda o seu conteúdo. Quando a gente fala de vídeo, de Reels, ele é bom para atrair pessoas novas, né? Então, vídeo é muito bom, desde que, gente, tem que ser vídeo curto, né? Então, assim, vai lá, faz um vídeo de, às vezes, 30 segundos, né? Algo rápido ali. Tem aqueles vídeos tipo do POV, que não acaba nunca, né? A gente sempre fala, não, vai acabar isso daí. Não acaba, ainda tá no momento. Então, dá para fazer, por exemplo, o chá de bebê perfeito, né? O chá revelação perfeito. Você me contratou e você ficou tranquila com a sua festa. Então, tem várias coisas que dá para a gente usar. Story, ele é um formato que vende. Porque o Story, eu não sei se todas vocês sabem, mas o Story, ele é mostrado só para os seus seguidores. A não ser que você faça collab com alguém. Mas ele vem para quem é seguidor. E aí pensa assim, se a pessoa ela já te segue, quer dizer que ela tem o interesse no que você vende, certo? Ou ela quer saber da sua vida. Um dos dois. Então, ela está te seguindo ali por alguma razão. Então, ali dentro do nosso perfil, principalmente quando é perfil profissional, a gente tem o que a gente chama de público mais aquecido, né? Ela já viu, ela já quer saber, ela está mais interessada. E aí você posta um story, aí ela vai ver mais de pertinho. E isso gera recorrência, ela sempre está olhando. E assim, eu sei que é difícil, né? Mas se vocês conseguirem, eu tô hoje na segunda-feira, é dia de devolução dos kits, vamos supor, né? E aí vocês fazem aquele vídeo assim de baguncinha, sabe? História bastidor mesmo, não precisa ser nada perfeito. A nossa baguncinha arrumada, sabe? Tipo, peças chegando, aquele movimentinho e tal. Por quê? Movimento atrai movimento, tá? Vamos lá, neurociência agora. Vamos supor que vocês foram viajar para uma cidade, para a praia, não conhece esse lugar aqui, e eu tenho que achar um restaurante para almoçar. O que a gente faz?
Eu e meu marido, esses dias, a gente foi para Foz. E aí a gente estava procurando um restaurante para almoçar. E aí nós olhamos um pro outro, vamos aonde? A gente olhou aonde tinha mais movimento. Então, poderia ser que aquele restaurante que tinha mais gente não era o melhor, mas ele tinha mais gente. Então, a gente deduz o quê? Ah, se tem gente é porque é bom. E se a gente começa a mostrar movimento no nosso story, a gente está dizendo para as pessoas que nós somos bons, entende? Então, assim, tá saindo orçamento, você está montando projeto para uma cliente, tá, sabe? O que dá para mostrar do seu dia a dia, mostra. Ai, mas Sueli, eu estou aqui limpando as peças. Mostra, mostra, porque isso quer mostrar, tá falando para o seu cliente que você tem zelo pelas peças. Ai, eu estou lavando o tapete. Mostra, né? Bastidor é importante. E aí, falando de novo de enquete, que a gente já comentou um pouquinho, a contagem regressiva para algumas datas especiais também é legal, tá? Então, por exemplo, esses dias a gente estava conversando aqui com o Cássio, ele falou, agora a gente está falando sobre Halloween, né? E daqui a pouco já vai estourar Natal. Natal, Ano Novo, formatura. Então, assim, a gente está em agosto, mas a Mundo Sublime já estava se preparando para o Natal, com lançamentos, coisas super legais. Então, a gente também, vocês também já estão pensando no Natal, né? Só que as pessoas às vezes não estão ligadas ainda nisso. Nossa, é verdade, o Natal, né? E pode dar spoiler, Cássio? Pode. Esse ano ainda a Mundo Sublime vai entrar com toalhas, com mesa posta, sabe? Então, eu que estou aqui do lado do Cássio ali, acompanhando a produção, já estou ansiosa para ver o que vai ter, né? E isso é muito legal, assim, é algo diferente que a Mundo Sublime está trazendo para a gente, tudo personalizado. A gente gosta de ter uma mesa bem bonita de Natal, né? E aí tem uma coisa importante, pessoal, prova social, que acho que todo mundo sabe, mas a prova social é quando o cliente ele manda um depoimento para você depois da festa, né? Tipo, Carla, eu adorei, ficou super bom meu peg monte, nossa, super fácil mesmo de montar, tal. Vai lá e posta, tá? Posta porque as pessoas que estão ali acompanhando o seu store, elas vão ver que nossa, a Carla é boa mesmo, né? A Carla é boa mesmo. E aí, não só, que a gente está falando de story, mas você pode fazer um vídeo, você pode fazer um post, né, falando sobre isso e trazer mais credibilidade. Aqui entra o mesmo gatilho do restaurante cheio de gente, né? Então, assim, se tá todo mundo falando bem da Carla, então é porque a Carla é boa. Eu também quero a Carla, eu também quero fazer a locação com ela, né? Então, a prova social é importante por causa disso. Ela é um gatilho, né? Também. E aí, aqui eu trouxe algumas ideias para vocês de bio do Instagram. Depois, como vocês vão ter acesso a esse material, eu deixo vocês lerem ele certinho, mas a estrutura, ela é bem básica, assim. O que você faz, para quem é o seu diferencial e a chamada para WhatsApp. Simples e objetivo. Ah, Sueli, mas eu tenho um site, chamada para o site. Ah, mas eu tenho um Linktree, chamada para o Linktree. Então, ali a maneira aonde a pessoa vai conseguir conversar com você e comprar de você, você faz a chamadinha para aquele lugar. E aí, falando aqui sobre o feed sempre em movimento, né? Então, mostrar as festas que você faz ou já fez não é vaidade, mas é um gatilho de prova social e autoridade. Por que eu falei isso aqui? Porque algumas pessoas, eu já escutei isso, tá? Ai, mas se eu ficar postando demais, tipo, ai, nossa, mais um saindo, mais um chegando, né? As pessoas vão achar que, ai, eu tô me achando, né? E não sei o quê. Gente, não, para com isso, né? A gente tem que se preocupar em fazer o nosso perfil crescer, em fazer as vendas chegarem, não com a opinião de, ai, porque vão me chamar de blogueira. Não sei se vocês já passaram por isso, gente, mas eu passei por isso. De pessoas próximas a mim chegar e falar assim, nossa, você tá toda blogueirinha agora, hein? Só porque eu, às vezes, comecei a fazer um pouquinho mais de stories, sabe? E não é que eu sou blogueira, eu tô longe de ser blogueira, não quero ser blogueira, não é o meu forte, mas a gente precisa falar sobre o nosso negócio, sabe? E a gente é tão bom no que a gente faz, por que a gente não vai falar sobre o que a gente faz? Né? Então, se a minha família toda me chama de blogueira, Carla, fala, eu sou mesmo, galera, e me divulga também, entendeu? Compartilha os meus stories, além disso. Agora eu me acho. E é isso, sabe? Muita gente deixa de fazer aquilo que precisa fazer pelo seu negócio por medo do que os outros vão pensar, mas no final do dia ninguém vai pagar as suas contas,
E assim, falando bem a verdade, sabe? Os nossos sonhos, aquilo que a gente quer para nossa família, os nossos objetivos, quem tem que correr atrás é a gente. E por muito tempo eu deixei de fazer coisas por medo do que os outros iam pensar. E a hora que eu falei, eu não vou deixar mais, eu não delego os meus sonhos mais e nem os meus objetivos. Agora eu corro atrás, entende? Então, quer falar? Fala, gente. Pode falar, mas fala bem aí, por favor, para mais pessoas aparecerem e querer locar aqui comigo. Então, agora falando um pouquinho sobre IA, a IA, gente, ela vem para nos ajudar, não para nos substituir. Uma vez eu escutei uma frase, eu não lembro de quem, mas a pessoa falava assim: olha, a IA, ela vai ser como se fosse o seu copiloto. Ela tá ali para te ajudar, mas você precisa passar as informações para ela, porque senão ela não vai saber trabalhar, ela não vai saber fazer, ela não vai substituir você. Então, hoje eu estava até vendo o story de uma outra profissional de marketing, e aí o pessoal estava falando lá algo no sentido assim, os meus conteúdos gerados por IA, eles ficam muito robóticos. E aí, sabe por que fica robótico? É porque a gente, às vezes, não escreve para IA o que a gente precisa e aquilo que a gente quer de verdade, sabe? E aí a gente manda assim lá no chat GPT, faz um post para mim de uma festa da cerejinha. Eu quero falar que eu tenho agenda aberta para o mês que vem. E aí a gente espera que ele traga para a gente uma estrutura linda de roteiro ou de carrossel. E, tipo, a gente não deu contexto nenhum para ele. A gente não falou da onde a gente é, qual é o nosso posicionamento, qual é o público que a gente quer alcançar, né? Então, quanto mais contexto você entregar para a IA, melhor ela vai devolver para você. Deixa eu ver se já é o próximo slide. Aqui. Tem alguns ali que vai ajudar vocês com isso, que a gente vai chegar lá depois. Mas aí ela pode te ajudar com legenda, né? Então, colocar ali, você enviar uma foto para ela e falar assim: ó, me ajuda com uma legenda aqui. O que eu posso falar sobre essa festa, sobre essa decoração? Até mesmo variação de texto, como assim, Suelen? A gente pode testar tons. Então, deixa o tom mais leve, deixa o tom mais brincalhão, deixa o tom mais sério, mais autoridade. A gente pode brincar com os tons e ver aquilo que fica melhor, que encaixa com a nossa identidade. Roteiro, né? Então, quem nunca fez roteiro de vídeo pela IA, né? Pelo chat GPT? Só pelo amor de Deus, não fala aquela questão assim, não é sobre ter uma locação bonita, é sobre não sei o que lá. Cuidado, que isso daí a galera já sabe que é IA. Tem algumas coisas assim que, por exemplo, deixar o travessão, né, na legenda. Esses dias eu vi uma pessoa que até colocou as aspas, assim, sabe? Então, tipo, nossa, é tudo IA, né? Vamos dar o nosso toque também. Então, a IA vai lá, ela gera pra gente, mas a gente vai lá e dá o nosso toque, sabe? E coloca a nossa personalidade lá, porque quem é especialista em festa são vocês, não é a IA. Entende? Quem entende do rolê é vocês. E aí, gerar imagem. Suelen, pode gerar imagem? Gerar imagem é aquilo que a gente conversou um pouquinho. Dá para fazer, mas cuidado para não fazer mandar para o cliente aquela imagem do aniversário das filhas do Neymar, entendeu? E aí a cliente fala, eu amei, eu quero essa por 150, R$ 200. E aí você fala, poxa, e agora? Né? Suelen, só um pouquinho. Sobre IA, tem umas ferramentas. O pessoal, tipo assim, não é só, vamos supor, pegar lá e pedir, cria uma imagem para mim, ou cria um texto para mim. É o que ela falou, tem que ter um contexto por trás. Só que tem algumas ferramentas gratuitas, inclusive. Uma que eu uso que quase todo dia, que chama EasyMate, que você joga lá o que você quer, e esse sistema ele otimiza o seu prompt para você jogar na ferramenta que você quer, tudo de graça. Então é muito bom. Quem estiver participando lá no grupo, eu vou deixar o link lá depois, tá? Pode seguir. Até eu quero esse link. O Cássio, gente, ele constrói sistemas com IA. Vocês não têm ideia, ele é o gênio da IA, sabe? Nem tanto também, né? Gênio também não. Ele entende da Eu IA. estudo bastante, IA. Gosto, é um negócio que eu gosto, eu acho que é um negócio que, tipo assim, se uma empresa quer sobreviver hoje, ela precisa da IA. Entendeu?
não só como ferramenta de marketing, mas como também ferramenta de gestão, como ferramenta de automação. Hoje, uma empresa, assim, para ela conseguir escalar e para ela sobreviver, ela precisa da IA. É impossível uma empresa sobreviver assim na moda antiga, né? Eu acho que tem que ter uma ferramenta muito importante hoje. Inclusive, É, isso é um assunto para um próximo workshop que a gente quer fazer, que é sobre IA. e eu vou estar lá também, porque eu adoro aprender. Vou estudar mais um pouquinho. A Carla tá dentro também. Aí, Cássia, já temos um próximo workshop. A IA, gente, então ela pode nos ajudar a vender, mas a gente tem que tomar cuidado para não prometer aquilo que não vai entregar. Então, como que a gente pode usar, e aí até uma ideia para vocês, não sei se vocês já fazem isso, tá? Mas vamos supor. Eu mando mensagem para Carla e eu falo assim, Carla, eu vou fazer uma festa de 6 anos para minha filha em casa, aqui na churrasqueira. Aí a Carla fala assim, Suelen, manda para mim uma foto aí da sua churrasqueira, que a gente vai simular aqui uma decoração para você como que vai ficar. Então, tem o prompt aqui, que eu vou mandar no material para vocês depois, mas isso é algo super legal de fazer. E que aqui na minha cidade ainda ninguém me ofereceu isso, sabe? Tipo assim, me manda a foto aí que eu gero para você uma simulação. E é muito interessante quando a pessoa ela consegue visualizar aquilo na casa dela. Né? Então, assim, ela fala, nossa, vai ficar lindo mesmo, né? E aí tem que deixar claro que é uma simulação, né? Então, assim, olha, eu vou fazer uma simulação. E aí, no prompt, a gente vai falar para a IA gerar para a gente algo sem extrapolar, né? A gente vai colocar ali as nossas peças, aquilo que a gente tem, a gente anexa lá a foto da cliente, e aí a gente vai pedir para a IA gerar para nós, e aí você dá uma revisada, ver se ela não vai exagerar muito ali no floreio das coisas, né? Qual é o problema? Aqui é só tomar esse cuidadinho mesmo para não ficar algo assim muito além daquilo que a gente pode entregar. Mas é algo super legal, né? Então, quando a pessoa visualiza, e até é algo que a gente trabalha com lojas aqui, né? Então, tentar levar a pessoa para a loja para ela provar a roupa, ela se vê com a roupa, ela já, nossa, ficou lindo, né? E tal. Então, quando a pessoa visualiza a festa na casa dela, isso tem um peso muito importante. Tá? E aí, aqui, regra de ouro: se você tem um item, simula ele. Se você não tem, não simula. Né? Só para não ficar aquela coisa, foi propaganda enganosa. E aí você sabe que, às vezes, o cliente acaba reclamando de coisas até que a gente está certo, imagina se a gente estiver errada, né? Então, aqui tem o prompt, que depois vocês vão poder pegar, tá, no material, mas é basicamente pedir uma foto do cantinho lá da casa da cliente, né, onde vai ser, onde ela está pensando em montar a festa, e aí colar o prompt junto com as fotos dos itens que você tem, né? Com o tema ali que ela escolheu. Sempre lembrando de falar, é uma simulação, tá? Não é uma foto real do evento. E aqui a gente tem alguns prompts também para gerar legenda, para montar pauta da semana e também roteiro para Reels, que eu vou deixar disponível no material para vocês poderem copiar e colar na IA. Eu não vou entrar muito aprofundado, para a gente não demorar muito, mas basicamente é pedir para a IA agir como estrategista de conteúdo, né? E aí você coloca o nome da sua cidade, então tudo que está entre colchetes aqui, você substitui pela sua informação, né? Então, aqui, por exemplo, colocar a sua cidade, e aí você pode falar para ela se você quer vídeo, carrossel, story, e aí você trazer ali algumas informações que vai precisar para que ela possa ser um pouco mais assertiva, tá? E aí agora, entrando no tráfego pago, né? O tráfego pago, eu sou gestora já tem aí 6 anos, e quando eu comecei a fazer tráfego, gente, era maravilha. Tudo que você colocava lá no gerenciador funcionava e vendia. Nossa, era coisa linda. Há alguns anos atrás ainda, a gente pagava coisa assim de 40 centavos por lead. Sabe, lead é aquela pessoa que entra em contato com você. Então, pensa, muito barato. Hoje a gente tem empresas que pagam mais de R$ 200 em um contato, né? Então, assim, o tráfego pago mudou muito. E não dá para fazer mais o tráfego pago hoje da maneira que a gente fazia 6 meses atrás, porque teve algumas atualizações. Então, o algoritmo da Meta mudou, né? Sabe o que isso quer dizer? Vamos lá.
Tem uma IA lá agora, que ela se chama Andrômeda. E essa querida, ela basicamente faz o quê? Ela olha para o seu criativo, né? A imagem ou o vídeo que você o que você colocar lá no seu anúncio, ela vai ler esse anúncio e ela vai decidir sozinha para quem ela vai mostrar. Suelen, eu não entendo por que que aqui para mim eu estou segmentando, eu estou pedindo para mostrar para mulheres, está aparecendo homem aqui. Por que que isso está acontecendo? Esses dias aconteceu com uma cliente minha. Ela me mandou um vídeo, ela falou, vamos subir isso aqui. Eu falei, tá, mas ó, aqui a gente tá com uma mão masculina e você não atende homem, ela é uma médica. Você atende só mulheres. Isso aqui não vai dar certo. Ela falou assim, ah, não, sobe esse mesmo enquanto eu faço com a mão da mulher, então acho que não vai dar nada não, ela me falou. E aí, beleza, fui lá, entrei. Fala aqui para mim no chat quem faz tráfego pago pelo gerenciador de anúncios. Só para eu saber, porque às vezes eu estou falando algo aqui que às vezes vocês não estão habituadas. Ou se vocês fazem direto pelo botãozinho turbinar do Instagram. Não façam isso. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Já fiz com gestora, Carla. A Liliane faz pelo turbinar do Instagram. Não faça isso. A Carla também. Vamos ver. O que acontece? O turbinar, ele ainda melhorou, Cássio. A Merice já fez pelos dois. O turbinar, ele funciona quando você tem seguidor, tá? Então, assim, eu já fiz algumas campanhas de seguidor por lá e funcionou. Só que tem alguns problemas ali. Você não consegue segmentar tão bem, né, ali. E eu acho que o pior problema hoje em dia não é nem a segmentação. Você não tem dados, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu estou mostrando para quem, eu estou mostrando para qual idade, está alcançando, não está. É um negócio, tem várias métricas ali que são importantes da gente analisar e que pelo turbinar não dá para a gente ver, sabe? E aí tem um porém também. Você coloca lá, vamos supor, R$ 50. Você vai rodar um anúncio. Se você faz pelo gerenciador, você coloca R$ 100, você sobe 6. E aí você vê aquele que performa melhor. Então, ainda tem essa questão. Então, quem puder, faz pelo gerenciador de anúncios, né? A gente consegue aprender ali e tal, mexer por lá. E aí a gente entra pela segmentação. O que é a segmentação? É a parte que você coloca a cidade que você quer mostrar, a idade e se é homem, mulher e tudo mais. Então, essa minha cliente, fui lá e coloquei que isso aqui era para mostrar para mulher. E aí, daqui a pouco, ela mandou mensagem falando que, adivinha, Suelen, tá chegando homem. Eu falei, sério? Eu falei que isso ia dar zica. E aí, ela foi lá, refez o vídeo com mão de mulher. Gente, a IA hoje é terrível. Você fala um negócio para ela não te obedece mais. Ela vai lá e fala assim: essa Suelen tá doida, ela tá falando para eu mostrar o anúncio para mulher, mas aqui tá mão de homem, eu vou mostrar para homem, vamos ver se eles clicam nesse anúncio. E aí, o que acontece? Quando clica, né? Ela mostra mais ainda. E aí ela fala assim: a Suelen não sabia mesmo o que ela estava fazendo. Eu é que sei, vou mostrar, só tem homem clicando nesse anúncio, vou mostrar para mais homem ainda. E não era para aparecer para homem, entendeu? Nesse caso específico. Então, assim, só estou contando essa história para vocês entenderem que hoje vale muito a nossa imagem e que a gente precisa testar imagens. A recomendação da Meta é que a gente suba por campanha até 12 imagens ao mesmo tempo, né? Então, pensa lá no gerenciador, no turbinar, você subindo 12 ao mesmo tempo, não vai dar certo, você não consegue nem analisar, né? Agora, lá dentro do gerenciador, você coloca R$ 50, sobe 12 imagens e vê aquela que vai trazer mais lead, né? Mais contatos ali, vai ter mais visualizações e, enfim, o objetivo que você tiver na campanha. Mas hoje, o criativo manda, tá? A gente não configura mais o público, basicamente, lá dentro, né? Por exemplo, as campanhas do Cássio ainda a gente tem algumas segmentações que a gente consegue fazer, porque tem uma base de dados muito grande, mas às vezes a gente que está começando ali não tem uma base do tamanho de uma indústria, né? A nossa base é menor, então a segmentação é basicamente pelas imagens. E aí entra um detalhe importante: por mais que você não configure o público, agora você precisa entender mais ainda do público.
Suelen, mas pera lá. Você acabou de falar que não adianta segmentar, porque aí ela não vai me obedecer. Mas eu tenho que saber do público mesmo assim? Muito. Porque o seu criativo é o que vai determinar o seu público agora. Né? Então, igual a história da minha cliente que mostrou a mão de um homem lá. Ela não queria homem, por que ela foi pôr a mão do homem? Tinha que ser a mão do quê? De uma mulher, entende? Então, assim, o que o meu cliente quer, de fato, resolver na vida dele? Qual que é a transformação que eu vou, de fato, gerar? O que de fato, traz a atenção dela? Né? Então, Sueli, eu quero mulher grávida. Então, a gente tem que postar cada vez mais chá de bebê e chá revelação. Né? Ah, não, é aniversário de criança o meu foco. Então, vou postar o quê? Aniversário de criança. E aí, nos vídeos, gente, é importante demais a gente conversar com o nosso público, tá? Então, vamos lá. O que essa pessoa que eu quero atender, ela está tentando resolver? Ela às vezes não quer um enfeite, entende? Ela quer economizar tempo e ter uma festa bonita ao mesmo tempo. Então, tipo assim, hoje, quem não tá corrido? Né? A vida da gente parece que, bem que a Bíblia fala, né? Que os dias se abreviariam, tá abreviando, eu acho que o mundo tá acabando, porque a gente não tem tempo, tá corrido demais. Então, quando a gente fala de, nossa, meu Deus, nosso filho já vai fazer 6, 7 anos, nossa, e agora? E a festa? Vamos pegar um pegue-monte, porque é simples, é fácil. Né? Então, a pessoa ela quer resolver um problema, a maior parte do tempo. E aí, vamos lá, se o tempo está escasso e eu falo que ela vai economizar tempo com o pegue-monte, eu tenho uma vantagem, certo? Então, tudo que a gente fala sobre economia de tempo, sobre facilidade, isso ajuda muito, tá? O que é aquela mãe, geralmente é mãe, né, que vai comprar de vocês? O que essa pessoa, ela teme que dê errado? Eu tenho medo, por exemplo, que a Carla não me entregue, que eu preciso aqui começar a minha festa 3 horas da tarde e ela chega aqui 3h30. Né? E eu preciso que esteja aqui de manhã. Então, como que eu quebro essa objeção? É fácil, eu nem deixo ela surgir. Eu já vou lá e pego os meus depoimentos das minhas clientes falando que a entrega chegou. Nossa, um dia antes ela já estava aqui com o material. Deu tudo certo na entrega, deu tudo certo na montagem. Outro medo muito comum, a peça ser diferente da foto. Então, mais uma vez, você pode fazer um vídeo e até falar isso mesmo. Ó, aqui o que a gente mostra é o que vai chegar na sua casa. E como que eu garanto isso? Prova social, depoimento de cliente. Decoração sem graça. Esse é outro medo, porque pensa, o medo, acho que de toda mãe é ter uma decoração que o pessoal vai falar, nossa, tadinha, que decoração micha, não sei como que vocês chamam aí na região de vocês, mas aqui, para nós, uma coisa michuruca é uma coisa sem sal, assim, sem graça, sabe? Feinho. Então, o que me garante isso? Não, ó, aqui, você alugando com a gente, nós garantimos as melhores peças, a melhor decoração, sabe? Então, falar sobre isso faz a diferença. E por que a mãe, a pessoa que está querendo alugar ali, de vocês, ela vai confiar em vocês, né? Então, mais uma vez, prova social, histórico de festas, resposta rápida, clareza, a hora que for conversar com a cliente, a hora que for fazer um vídeo, ser clara sobre o que está incluso e sobre o que não está incluso, né? Também, tipo, tem esse pacote que eu vou ir na sua casa montar, mas tem esse aqui que você pega e você monta. Mas você não vai pegar e vai montar sozinho, eu vou te mandar um vídeo mostrando, eu vou mandar para você uma foto onde você tem que colocar cada peça, né? Então, existe algumas coisas que a gente pode fazer para estar ajudando o cliente. Suelen, você está falando muito aí de depoimento, mas como que eu vou fazer para conseguir esses depoimentos? Gente, pergunta. Então, assim, eu vou lá buscar na casa da Jéssica o meu kit Peg Monte. Jéssica, manda para mim depois no WhatsApp se deu tudo certo. Né? Então, é o que a gente chama de pós-venda, né? Então, é uma forma ali de você perguntar para o seu cliente se ele gostou e você consegue um depoimento. E aí você pode até pedir para ele, fala assim, ô Jéssica, eu posso usar isso aqui, esse depoimento que você me deu? Né? Tem gente que manda áudio, tem gente, às vezes, que é mais, assim, sabe, vai querer fazer um vídeo. Eu posso fazer um vídeo? Teve uma cliente uma vez que falou isso para mim, eu posso fazer um vídeo? Eu falei, nossa, eu não estava nem esperando por um vídeo. Eu falei, faz um vídeo, faz. Me manda um vídeo. Né? E aí ela fez com a maior alegria do mundo, contando da mentoria. Então, assim, pergunta. As pessoas, às vezes,
não vão falar para você, ai, nossa, eu quero muito fazer um depoimento para você. Luciana do céu, como eu quero fazer um depoimento para falar de como foi maravilhosa a minha experiência com você. As pessoas não acordam pensando nisso, a gente precisa estimular elas a fazer isso. Então a gente vai lá e faz um pós-venda, pergunta se deu tudo certo no evento. É uma forma da gente conseguir o depoimento e ainda mostrar que a gente se preocupa, né? Porque é meio frustrante quando às vezes, ainda mais aniversário, vocês mexem com algo muito emocional, sabe? Então, assim, é a festa de aniversário do filho, é o chá revelação do bebê, é a festa de 50 anos da mãe. Então, vocês estão em momentos que são muito importantes na vida de uma pessoa, sabe? São extremamente emocionais. Então, às vezes, você simplesmente. E eu sei que para vocês acaba se tornando normal ir lá, montar, pegar, buscar e tá tudo certo, porque é a rotina. Mas aquela mãezinha, às vezes, foi o aniversário de um aninho do filho dela, sabe? Então, fala assim: e aí, como foi a festa de um aninho? Né? Foi especial, porque aquele momento é mágico para ela, é único, sabe? Então, você demonstrar essa empatia é muito importante. Então, aqui mesmo, por exemplo, eu pego o bolo todos os anos com a mesma pessoa. Já faz 6 anos que eu pego o bolo com a mesma pessoa, né? Porque ela é sempre muito solista. Ai, nossa! E a Olivia, o nome da minha filha é Olivia. A Olivia tá grandona, ela já vai fazer 6 anos e tal. Por quê? Porque, além do bolo dela ser muito bom, ela ainda conversa, ela se importa, sabe? Então, só abrindo um parênteses aqui no meio, né? Aí então, eu deixei para vocês algumas ideias, né, de criativo que funciona no Peg Monte. Então, foto real do ambiente montado. Tem uma mentorada minha que ela fez uma foto na garagem dela, assim. Ela montou, é, era rosa e tinha um urso, mas eu não lembro o resto. Mas era uma festa, era para chá de bebê. E, gente, aquela foto, assim, tão simples que ela fez, e aí a gente colocou na época para rodar no bairro dela, ali na região dela, trouxe muita mensagem, a ponto dela falar assim, Suelen, eu já paguei a sua mentoria nesses primeiros dias que a gente está rodando tráfego. Uma foto simples, simples, sabe? A gente às vezes se preocupa que tem que fazer um negócio super elaborado, não sei o quê. Não, gente, é simples, sabe? E aquilo ali já atraiu, e nossa, aí gente querendo um chá de bebê e tal. E às vezes até pessoas querendo, além do chá de bebê, aniversário também, né? Então, foto do ambiente real montado, tá? Alguém comentou, não lembro quem, mas que usava IA para mexer na iluminação. Ótimo, usa, né, para mexer na iluminação, mas deixar ali o mais real possível é legal também. Depoimento de cliente satisfeita, mais uma vez, vocês vão acordar amanhã com depoimento na cabeça. Vídeo, sabe aqueles vídeos de time-lapse, de montagem, assim? Então, mostra o processo, sabe? Ou então, Sueli, mas eu não vou montar. Mas você vai empacotar isso, vamos colocar assim, né? Você vai encaixotar isso para levar até a cliente. Então, mostra o cuidado da peça quando chega, mostra o cuidado da peça quando vai, mostra, às vezes, a peça indo dentro da bag da Mundo Sublime, que é a bag que não deixa as peças que estão ali dentro molhar, né? Que é como que é o nome, Cássio? Ela é impermeável. Impermeável. E além de ser impermeável, tipo assim, a gente está falando de marketing, né? As bags também é uma forma de marketing, né? Porque leva a sua marca na casa da cliente, aí vai os convidados da festa, vê a sua marca na casa do cliente também. Então, além de estar protegendo o seu acervo, vai fazer marketing para sua marca, entendeu? A Luciana tem as bags. Boa! Então, é muito o que o Cássio trouxe. Ele traz ao mesmo tempo o cuidado, né, que você tem, não só com aquilo que é seu, mas com aquilo que vai chegar na casa da cliente. Pensa, ela vai montar, tá tudo molhado, tá tudo sujo, as peças, não vai ficar legal, né? Então mostra esse cuidado. Não, eu já vi gente E de faz Pegmonte que marketing. mandava kit Pegmonte e saco de lixo. Aquele saco preto de lixo. Chegava parecendo um defunto na casa da cliente. Complicado, né? Socorro. Gente, eu vou falar para vocês. Tudo conta. Tudo é a experiência do cliente, tá? Então, e a gente observa tudo. A gente observa tudo. Vocês, quando vão em algum lugar, vamos supor, eu fui fazer a unha, vocês não observam o ambiente?
né? A gente observa tudo. Então, a maneira como o kit chega, tudo comunica. E, Luciana, vou dizer mais para vocês. Tudo posiciona. Sabe quando o pessoal fala de branding? O que é o branding? Vamos falar aqui. É o espacinho que você ocupa na mente do cliente. E aí o pessoal fala, é logo, né? Logo, é cor da marca e tal. E na verdade não, é tudo. Tudo comunica, tudo posiciona. Então, se você quer ser posicionada como uma pessoa que tem cuidado com as suas peças, com o cliente, com o resultado final, você precisa comunicar isso desde o Instagram até o Google Meu Negócio, até a forma como você envia o seu material para casa da cliente, a maneira como você atende no WhatsApp, tudo comunica. A sua marca é tudo. Tudo, tudo, tudo. Quem tem funcionário, treina bem o seu funcionário, porque ele também carrega a sua marca. E aí a gente tem aqui um tipo de criativo que ele geralmente traz resultado, mas a gente tem que ter um cuidadinho, porque ele tem que ser honesto, que é o tal do gatilho de escassez. Quem nunca passou pela situação de comprar um sapato numa loja e aí a vendedora fala assim, ó, se eu fosse você, eu já levava porque esse é o último par. E aí hoje em dia a gente já sabe que isso não é verdade, a gente olha para a casa dela e fala, aham, sei. Né? Então, assim, o gatilho de escassez, ele funciona muito bem, desde que ele seja real. Né? Então, até tem uma pesquisa, alguns anos atrás foi feita essa pesquisa, que o cara usava o quê? Ele era vendedor de carro, então ele comprava um carro, ele reformava esse carro e ele fazia anúncio no jornal para vender, na época do jornal ainda. Só que daí, quando as pessoas se interessavam para comprar um carro, ele marcava todo mundo no mesmo horário, estrategicamente. E aí a pessoa que chegava, aí ele falava, ó, só um minutinho que esse aqui tá olhando. E aquele cara ficava assim, meu, o outro vai comprar, o outro vai comprar. E aí aquele que estava vendo o carro primeiro ficava, se eu não levar o carro, os outros três que tá ali, alguém vai levar. E a gente não gosta de perder, vocês já repararam, né? Que a gente sempre quer ganhar. Então, tipo, às vezes aquele primeiro acabava levando o carro. Então, o que que é isso? Gatilho de escassez na prática. Eu tenho um carro para 4 pessoas querendo comprar, né? E quando a gente fala, por exemplo, ó, eu só tenho mais 2 kits desse para essa data, né? Ah, eu quero locar painel para o Natal. Tudo bem, você já quer agendar agora? Vamos reservar? Porque para essa data eu tenho só 3 desse daqui que você gostou. Então, desde que seja verdade, é um ótimo gatilho, tá? Para falar ali até de conteúdo. Então, ó, pessoal, estou colocando aqui já para vocês verem, né, como que tá os nossos painéis para o Natal e já aproveita e faz a sua reserva, porque a gente só tem 5 unidades desse daqui e tudo mais. Real, verdade, né? Bora respirar, beber uma água, tudo certo, Cássio? Alguma colocação? Certo? Não, tá claro. Então vamos lá. E agora, o que que a gente tem? A gente já falou antes, que é o perfil do Instagram, que tem que estar arrumadinho. A gente falou de foto, falou de bio, falou um pouquinho sobre conteúdo. O tráfego pago, a gente já sabe que não adianta tanto mais a gente ficar segmentando a segmentação da segmentação, né? Antigamente a gente colocava várias coisas ali, hoje a gente já sabe que a IA lê a nossa imagem, ela lê o nosso vídeo para poder entregar para as pessoas, é essa leitura que ela faz. E agora a gente vai falar sobre e depois, né? Eu atendi uma pessoa esses dias que ela falou assim para mim, Suelen, eu quero fazer tráfego pago, mas eu tenho medo. Daí eu fiquei curiosa, assim, eu falei, tem medo? Me explica, medo de perder dinheiro, né? Porque a maioria do pessoal tem medo de perder dinheiro. Ah, eu vou investir e não vou ter retorno. Ela falou assim, não, eu tenho medo porque eu não sei o que eu vou fazer quando a pessoa me chamar. Daí eu falei, então vamos lá, que isso tem solução, né? Então, assim, existe às vezes essa questão, tá? O cliente vai me chamar e eu vou falar o quê? O que que eu respondo? O que que eu falo? Como que eu converso? Né? E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de atendimento aí de venda. Então, uma coisa que eu já falei para vocês ali atrás é que a decisão de compras, a maioria, tá? A gente compra muito pela emoção. E aí depois a gente pensa, né? A gente acaba sendo um pouco mais racional ali. Então, como que, falando do cérebro, né? Entrando ali na parte de neurociência, o cérebro sente primeiro e depois ele vai procurar motivo para justificar a escolha. Um exemplo, eu quero muito comer um bolo de chocolate. E aí eu tô assim, nossa, eu vou lá na padaria, eu vou comprar aquele bolo de chocolate. Aí vem
a parte de justificar a escolha. Mas por que você vai comer bolo de chocolate? Ai, aí a gente dá desculpa. É porque hoje eu tive um dia muito bom, então eu quero comemorar. Ah, não, é que hoje o dia foi muito difícil, então eu tenho que me consolar. Ah, não, é porque eu tô de TPM. A gente procura motivo para comprar o abençoado bolo de chocolate, entendeu? Não sei se eu tô sozinha nessa. O Cássio não vai entender, porque o homem não tem essas coisas, tá? Mulher que sofre com isso, né? Então, a gente sempre tem primeiro a escolha emocional. E como eu falei, vocês estão presentes na vida das pessoas em um momento que é muito emocional. Eu nunca vou esquecer a loja de balões que fez o balão para minha filha. A minha filha, ela nasceu prematura e ela precisou ficar internada e tudo. E aí eu mandei fazer um balão para a hora que ela chegasse. Só que o detalhe é que eu não sabia quando ela ia chegar. Eu não sabia quando ela ia ter alta. E aí eu mandei mensagem lá na loja de balão e eu falei assim, eu quero um balão para a hora que a minha filha recém-nascida chegar em casa, né? E aí ela me atendeu super bem. Ela sabia que aquele balão, ele não era um balão, sabe? Ele representava algo muito mais do que um balão. E vocês lidam com isso. Eu não esqueço a festa de 1 ano da minha filha, porque a gente teve muitos desafios ali até ela fazer 1 ano, né? E, gente, a gente não esquece, não esqueça a decoração do aninho, sabe? Então, vocês estão no sonho das pessoas, vocês têm uma arma poderosíssima nas mãos. E aí, vocês têm outra questão, que vocês lidam com mulheres. A maioria das mulheres compra ainda mais pela emoção, entendeu? Homem é mais racional, entende? Então, assim, eu vou comprar isso aqui por causa do benefício que ele me traz, né? Mulher não, já vai mais para emoção. Então, vocês têm 2 pontos aqui que são muito, muito importantes e tem que saber usar com sabedoria, né? Então, lembre-se disso, né? Você tem que ter essa conexão com a sua cliente. É festa. O que você quer, cliente? É festa de 2 anos da minha filha. Tá. Que cor que é? Qual que é o tema? Já pergunta. Calma. Parabéns primeiro. Né? Fala assim, 2 aninhos, que gostoso. Se você for mãe também, né? Fala assim, eu lembro dos 2 aninhos da minha filha, ou dos 2 aninhos do meu filho. E aí você pode até indicar para ela alguns temas, falar o que as crianças já estão. Maravilhoso isso que você está falando. É sobre amar o que faz, Luciana, é exatamente isso. É você não tratar o seu cliente como se ele fosse só um número, sabe? É só um que chegou aqui. Não, são vidas ali, sabe? Vocês envolvem emoções, tem muita coisa ali carregada. Então, se envolve com a cliente, conversa com ela, sabe? E chá revelação, então, misericórdia, gente. Chá revelação é algo super legal, assim, né? E essa tia, essa vovó, essa pessoa que ficou ali com a responsabilidade de fazer essa organização, ela tá vidrada, ela tá feliz, ela tá empolgada, sabe? Isso é a revelação, e você foi a escolhida para guardar o segredo, que delícia, sabe? Então, tipo assim, tenta viver esse momento, né, com a cliente. Isso vai ajudar, isso vai conectar, tá? E esse é um outro gatilho que a gente usa, e na verdade algumas pessoas usam até pro lado errado, que é o lado de manipular. Mas nós não somos essas pessoas, nós vamos usar com o lado de realmente ajudar, né? Mas toda conexão que a gente sente ajuda, né? A conexão, nossa, eu gostei da Carla, nossa, ela me entendeu. É igual a mulher do bolo lá que eu compro sempre para minha filha. Por quê? Porque ela tem a conexão, entende? Ela me entende. E aí vamos falar um pouquinho porque às vezes as vendas são perdidas, tá? Isso aqui é muito importante. Eu sei que a vida é corrida, mas quando a gente fala de receber um contato que vem lá da sua campanha de tráfego pago, essa pessoa, eu falo, ela tem que ser pega no colo, a gente tem que abraçar ela, estender um tapete vermelho para ela, porque ela não conhece você, sabe? Na maioria das vezes ela vai ali ser impactada por um anúncio, tá aqui, eu vou clicar aqui, vou falar, e vou falar com a Cristiane, vamos supor. E aí, eu mando mensagem para a Cristiane me responde rapidinho, e a gente já consegue desenrolar e tudo mais e conversar. Mas em alguns momentos, a demora prejudica.
né? Então, se eu chamo uma pessoa, isso já aconteceu com a gente, tá? De ser impactado por patrocinado, clicar ali para pedir a informação que a gente precisava, e a pessoa levar, tipo, uma semana para responder, e aí quando veio a resposta, a gente nem sabia mais o que era, sabe? Então, o cliente do tráfego pago, ele não tem paciência, ele provavelmente vai estar fazendo orçamento com você e com mais 3, entende? E quem responder primeiro, com mais atenção, às vezes é a pessoa que vai ganhar, que vai levar, né? Então, existe até estudos que falam que a cada 20 minutos, 15 minutos que a gente demora para atender o cliente, o percentual da nossa taxa de conversão ele cai. O que isso quer dizer? Quanto mais eu demoro, menos chance de vender eu tenho, né? Então, isso é importante. Vamos falar um pouco agora sobre qualificação de lead, né? Existem muitas pessoas, eu acho que não é só por aqui que acontece aí também. O pessoal clica no anúncio e a pessoa, depois a gente vai falar sobre um pouquinho mais disso, mas a pessoa ela some, assim, né? Então ela clica ali, mas às vezes nem sei por que clicou, porque só foi sem querer, certo? Só por curiosidade, né? O pessoal às vezes não responde. Então, puxa a conversa, né, com essa pessoa e fala: oi, Ana, né, tudo bem? Olha, qual que é a data, né, do evento e que tipo de festa que você está pensando? Às vezes a pessoa já vai te falar, tá? Ela já vai falar assim: oi, tudo bem? Eu sou a Ana e eu quero fazer um orçamento para um chá de bebê. Às vezes não, às vezes ela vai mandar a mensagem automática lá do Instagram, né? Tipo, vi seu anúncio, quero saber mais. Tá, então vamos lá, vamos puxar uma conversa com essa pessoa. E assim, gente, é importante a gente sempre deixar perguntas no ar, sabe? Então, qual que é o evento, qual que é a data, pensou num tema, você quer uma ajuda no tema, né? Então, isso é importante, tá? E são perguntas assim simples, não precisa ser algo muito complexo, não, né? Então, nossa, eu tenho que fazer uma pergunta gigante para a pessoa, ou mandar tudo que eu tenho já para ela. Não sei se vocês sofrem disso, mas eu peguei uma cliente uma vez que ela sofria de uma ansiedade enorme. Ela falava assim: a pessoa entrou, eu já tenho que ir lá e falar tudo que eu vendo para ela. Eu falei: amiga, ó, vamos lá. A pessoa não vai ler. Fala para mim, vocês lêem textão? Eu não leio. Eu não leio textão. Então, se a gente manda para o cliente uma Bíblia, quase assim, né? Um salmo para a pessoa, vou mandar um salmo aí para você, cliente, ler. Ela não vai ler, né? Então, você tem que ir conduzindo para poder pegar informações dela. E assim, importante, gente, vender é saber perguntar. E a gente tem que mais perguntar do que falar, sabe? Então, assim, você precisa extrair o máximo possível daquilo que está dentro do coração do cliente, né? E às vezes ela não vai saber o que ela quer, e aí entra a sua expertise. Cliente, então vamos lá. Ó, você quer um aniversário de 6 anos, mas você não sabe muito bem o tema? Eu vou recomendar alguns temas para você com base naquilo que está saindo. E você se posiciona como especialista, porque vocês são especialistas, ok? Então, assim, mas aquela cliente, às vezes, que sabe, gosta de dar pitaco, então pergunta: mas você pensou numa cor? Você pensou em algum tema? Você pensou no tipo do balão, né? Tem gente que tem ali umas coisas meio loucas mesmo, que vai pedir para vocês. Então, vai perguntando, que você vai entender tanto a mente dessa cliente, tanto aquilo que ela precisa, que vai ser quase impossível dela não comprar de vocês. E aí, vamos falar aqui um pouquinho sobre gatilhos mentais? Tem vários gatilhos, mas eu separei pra gente aqueles que mais bate, assim, sabe? Mais combina com a gente. Então, olha lá quem tá de novo, prova social. Gente, não tem como fugir da prova social. Eu tô falando, cara, se essas meninas vão acordar amanhã de manhã me xingando, que elas vão sonhar com depoimento e prova social. Mas é algo importante demais, gente, importante demais. Então, assim, o que a prova social fala? Esfrega assim na cara da mãe. Ó, outras mães já alugaram, confiaram no meu trabalho e elas amaram. É isso, entendeu? Lembra do restaurante cheio. Então, eu vou aonde tem gente, eu vou aonde as mães confiam, aonde a entrega é bem feita, aonde o material chega e é um material real, de qualidade. O gatilho da escassez, que é aquilo que eu falei para vocês, mas tem que usar ele com cuidado e só se for verdade,
né? Então, assim, não vai lá falar que é a última vaga se não é a última vaga. Ah, ó, você vai querer para sábado a cerejinha? Ó, você tem que reservar agora, porque eu tenho uma outra mãe ali querendo também. E quem está começando, como que faz para as pessoas confiarem? Vamos lá. Você pode fazer assim. Google Meu Negócio. Coloca lá. Já tem Google Meu Negócio? Vamos ver se ela responde. Não tenho. Luciana, você precisa fazer o Google Meu Negócio. Quem não tem Google Meu Negócio nem existe na internet. Ah, você não abriu a loja ainda. Você está atendendo na sua casa? Vamos ver. Se você estiver atendendo. Ah, ela está cadastrando os kits. Tá, então vamos lá. Aqui tem um negócio legal para quem está começando e está fazendo o cadastro ainda e as coisas e tudo mais. As pessoas gostam de histórias. Então, você pode contar a sua história no seu começo. Né? Então, falar: olha, gente, estou construindo algo aqui para vocês. Aí, eu não sei se você vai atender na sua casa ou se você está pensando em abrir em algum lugar. Mas se você estiver fazendo em casa, eu estou montando meu cantinho especial aqui para vocês e tudo mais. Tem ponto físico. Então, você vai conseguir fazer melhor ainda. Gente, vim aqui reformar o lugar, vim aqui limpar o lugar, vim aqui preparar com carinho. No dia que você for abrir, vai lá, coloca uma fita vermelha na porta, um lacinho, e corta essa fita comemorando a abertura do seu negócio, falando, sabe, que você está feliz por estar ali. Sonhos conectam e você está vivendo a construção de um sonho. Então as mães vão falar: nossa, que legal, ela tá fazendo e tal. E aí você pode até fazer um movimento assim da primeira festa, sabe? Fazer um vídeo bem emocional, assim, sabe? Falando: gente, a minha primeira locação, a minha primeira festa. E aí, para essa primeira pessoa, né, que alugar, você pode até dar um mimo especial, dar alguma coisa assim, para comemorar o primeiro, sabe? E aí, o que acontece? Você vai começar a construir a sua história, você vai começar a construir a autoridade. E aí, você vai criar o seu Google Meu Negócio, que ele é bem facinho de criar, tá? Coloca foto lá dos seus kits e tudo mais, e aí você vai pedir avaliação para as pessoas, né? E aí, assim, o que o pessoal faz muito, tá? Pede para os parentes, para os amigos, né? Manda o link lá do Google Meu Negócio e fala: gente, vai lá e me dá estrelinhas, vai lá e fala dos meus kits, né? Faz uma festa em casa e chama os amigos ali e tal, seus mesmo e tal. E isso vai gerando autoridade, as pessoas começam assim. Aí você vai lá no Google Meu Negócio, tira print do próprio Google Meu Negócio, né? E posta no seu perfil. Mas como você está começando, você vai ver que essa parte de você contar a história vai conectar muito, sabe? As pessoas vão viver esse sonho com você e vão ver a sua dedicação e o seu carinho. E aí você fala assim que esse é o seu propósito, sabe? E a gente quer, né? Tem a questão ali de marcar momentos especiais na vida das pessoas. Então, isso vai ser bem legal. Voltando para os gatilhos aqui. Então, tem ali a parte da urgência também. Isso aí, Luciana. Aí, muito bom, Carla. Urgência. Urgência parece muito com escassez, tá? Urgência é quase que uma pressão, só que ela não pode ser uma pressão forçada. É que eles, assim, o Natal tá chegando. Se você não alugar e reservar agora, você vai ficar sem. Então é quase isso, sabe? Então não é você inventar uma urgência, você tem uma urgência real. Não sei se vocês já viram curso. O pessoal fala assim: ó, eu vou abrir o curso e é só hoje. Quem entra hoje entra com tantos por cento de desconto. Se não entrar agora, não entra mais, que eu vou fechar a turma. Isso é o quê? É gatilho de urgência. E aí, às vezes a pessoa fica louca, ela fala: se não comprar agora, não compra mais, sabe? Aquela coisa assim. Então a gente consegue fazer isso no Pegmonte com datas de eventos que se aproximam. Então, por exemplo, não sei se vocês alugam para escolas, né? Na época de formatura, por exemplo, a escola da minha filha, eles vão alugar Pegmonte. Eles sempre alugam, na verdade, painéis. E aí, ó, pessoal, formatura chegando, você já reservou o seu Pegmonte? Né? Então, tipo assim, trazer esse estalo, assim, né? Esse acorda aí para o cliente é importante também.
A autoridade é o seu histórico de festas, né? Então, é aquilo que você já realizou, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, ah, mas eu só realizei 2 até agora, é a sua autoridade, vai lá e posta. E aí, até algo que eu não acabei não falando para a Luciana, você pode, obviamente, montar ali os kits dentro da sua loja mesmo e ir mostrando e tirando foto, olha que lindo esse, olha que lindo esse, sabe? Para gerar aquilo de novidade, de nossa, ela é boa mesmo no que ela faz. E aí tem um gatilho, eu até que coloquei ele separadinho aqui, que é o gatilho da ancoragem. O que que é o gatilho da ancoragem? É você nada mais, nada menos do que mostrar o mais caro primeiro e o mais barato depois, tá? Para que isso? Vamos lá. Porque daí o que é intermediário parece muito barato, né? Eu conheço algumas pessoas que elas falavam assim, Suelen, eu não vou. Ela tinha lá um pacote mais completo e ela não mostrava, porque ela tinha medo, tinha receio, ela achava, não, mas essa pessoa não vai comprar o mais caro. E aí entra a surpresa, porque principalmente quando é para falar de filhos, a gente tá fazendo as fotos, mas ainda sem aparecer. Luciana, a gente hoje, todo mundo sabe que precisa aparecer, né? A gente tem que aparecer ali, a gente é a nossa marca. Mas sabe uma forma de humanizar? E às vezes você não aparecer, é fazer um vídeo mostrando a mão, sabe? Então, mostrando ali a sua mãozinha, arrumando um laço, arrumando um negócio, ajuda. Falando da ancoragem, então vamos lá. A gente como mãe, a gente faz tudo pelos filhos. Então, para a gente comprar um tênis para nós que custa R$ 300, nossa, nunca na vida, muito caro. Mas para criança, nossa, olha que baratinho, um tênis de R$ 300, entendeu? Então, a gente lida já com essa questão da mãe, que é a parte emotiva, e que para os nossos filhos a gente quer sempre o melhor, e a gente não mede esforços, nem que tiver que fazer um consórcio para fazer uma festa, a gente vai dar um jeito e vai fazer. Então, a gente mostra primeiro mais caro mesmo, porque essa pessoa, por mais que você fale assim, não, mas eu acho que ela não vai investir, você pode se surpreender, né? Você pode se surpreender e essa mãe acabar fechando o pacote mais caro. Ou se ela fala assim, ah, tá, mas você tem um outro, aí você, quando você mostra o pacote intermediário, ele vai parecer mais barato comparado com o outro. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o seu pacote super completo e tal, ele custe lá, não sei, R$ 600, 700. E aí você tem um intermediário que custa 400. O de 400 vai ficar barato perto dos 700. Entende? Ela vai falar, nossa, e esse também é bom. Entende? É por isso que até tem a parte ali do cinema, né? Por que que o cinema tem 3 tamanhos de pipoca? É a ancoragem. Então, você olha e você vai escolher geralmente o do meio. Porque aquele que é pequeno, que é o mais barato, vai parecer que você, ah, não, mas aquele ali, por causa de R$ 2 a mais, eu vou e compro a pipoca média, vamos supor, né? Então, o cinema faz muito essa parte, essa questão de ancoragem de preço. Então, a gente mostrar o mais caro primeiro ajuda a pessoa a ter essa sensação de barato. Quando a gente mostra o mais barato primeiro, a pessoa fica com a sensação de mais caro. Então, tipo assim, vamos supor, o mais barato que eu tenho aqui é a opção de R$ 150, então vou mostrar essa opção primeiro. Aí a pessoa torce o nariz, fala assim, mas eu queria alguma coisa com balão, sei lá, e o seu inicial ele não tem balão, faz parte. Aí você fala, esse de 150 não tem balão, mas olha só, esse aqui de 300 tem. Ela fala, nossa, mas é o dobro. Sabe, se você tivesse mostrado lá o de 700, 600, primeiro de 300, ela ia achar maravilhoso. Então, essa parte da ancoragem, ela é um gatilho bem importante e é muito usado na parte de vendas, tá? E aí, vamos lá. Quando o cliente pergunta preço e some, né? Que quase não deve acontecer por aí, é só aqui na minha cidade que acontece essas coisas. A gente faz o que a gente chama de follow-up. É um nome chique para simplesmente você ir lá e dar umas cutucadas no cliente de vez em quando, entendeu? E aí, o que acontece? É uma técnica de vendas e o pessoal fala assim, mas eu não vou fazer não, porque eu vou ser chato se eu fizer isso, tá? Mas pode acontecer que a pessoa dela tenha esquecido de você. Isso acontece. O que nós falamos já? Que a nossa vida é muito corrida. Né? Então, às vezes a pessoa te manda mensagem: oi, Margarida, eu quero ver uma foto de um kit da Blue. E aí, de repente, né,
ela esquece, ela foi lavar roupa, ela foi buscar o filho na escola, o chefe dela chegou na sala e ela teve que parar de mexer no WhatsApp, ela teve que fazer as coisas que o chefe dela pediu. Então, alguma coisa pode ter acontecido na vida dessa querida cliente que ela esqueceu lá a conversa com você. E aí você pode ir lá e chamar ela de novo, né? E aí você pode usar alguns ângulos, né? Que são, eu trouxe aqui para nós 3 ângulos, mas a gente tem o ângulo informativo, que é falando assim: oi, Débora, tudo bem? Ó, daquilo que a gente conversou, eu separei mais 2 opções de tema para você ver. Posso te enviar? Né? Então você está puxando um assunto com ela. Ou você pode ir lá e usar a parte de urgência honesta, né? Fala assim, então, sabe, você tinha comentado comigo, né, do evento naquela data, e a peça que você gostou, eu tenho só uma disponível para essa data. Você quer já deixar reservado? Lembrando, desde que seja verdade. E aí a gente tem um ângulo leve, que a gente não pressiona, que é aquele de falar assim, oi, fulana, viu, você ficou com alguma dúvida sobre o orçamento que eu te passei? E essa parte da dúvida, às vezes a pessoa ficou com dúvida mesmo, tá? Você vai lá e manda o orçamento para a pessoa e ela fala assim, poxa, mas será que eu vou dar conta de montar? Por exemplo, será que está incluso não sei o quê, que não veio escrito aqui? Então, ela de fato pode ter ficado com alguma dúvida. E aí entra até uma outra parte que a gente não vai falar hoje, para não ficar longo demais, mas tem cliente que o perfil da pessoa ela quer saber tudo, ela quer saber todos os detalhes, ela decide baseado em detalhes, ela precisa saber exatamente o que vem no kit, ela precisa saber se ela quer um vídeo de como montar, ela quer tudo, né? Então você tem que tirar dúvidas dessa pessoa, né? Já tem outras, e aí um ponto de atenção, tá? A gente escuta muito no mercado falar assim: olha, não passa o valor antes de gerar valor. O que isso significa? Não fala o preço. Não fala o preço, fala primeiro, né, da sua prova social e tudo mais, parará, parará. E aí, deixa eu ver aqui o que dos sonhos. Deixa eu abrir. Eu não consegui abrir a mensagem inteira, só vi que ele estava com dificuldade com o preço. Parará, parará. Tá, vamos lá. A questão de querer cobrir preço, gente. A gente só consegue arrumar isso com posicionamento, tá? Então, assim, eu tenho esse preço aqui, só que você tem que entregar uma experiência a mais para o cliente também, né? Se eu estou vendendo a mesma coisa que o meu outro cliente vende, eu não consigo criar diferenciação e a pessoa sempre vai para o mais barato. Então, você tem que falar, por exemplo, que os painéis da Mundo Sublime, que são os painéis que você usa, eles não vão estourar na foto, que a impressão é excelente, que a cor é muito viva, e que é por isso que você tem esse diferencial. A Luciana falou que está colocando preço em todas as postagens. Às vezes é melhor você pôr em algumas, em outras não, sabe? Deixa aquele suspense para a pessoa vir te perguntar. E aí tem uma coisa importante também. Se a gente sai fazendo, colocando preço em tudo, daqui a pouco seu perfil tá parecendo o folheto do Magazine Luiza. Sabe? O folhetinho do mercado lá. E aí é só preço, é só preço. Então tem que ter algumas coisas diferentes ali no meio, sabe? Para não ficar muito. Curiosidade gera venda, né? Curiosidade gera venda, a pessoa vai vir conversar com você. Isso é importante. E ele só falando a parte do posicionamento, criar diferenciação hoje não é fácil, né? Você às vezes precisa ter um algo a mais. Então, pensa o que é o algo a mais que você pode fazer que às vezes o seu concorrente não tem. E aí é onde está o seu diferencial, sabe? A pessoa tem que entender que nem tudo é preço. O pessoal brinca, é experiência, mas é experiência mesmo, né? O bolo que eu compro da mulher, que eu estava comentando com vocês, ela não é o bolo mais barato. E aí eu tenho um problema, que eu não contei para vocês. A minha mãe começou a fazer bolo. E aí eu falei, nossa, Deus, a minha mãe tá fazendo bolo, e agora o que eu vou fazer? E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer 2 aniversários para a Olivia esse ano. Então, um bolo eu vou pedir da Fernanda e o outro bolo você faz. Mas eu não deixei de pedir o bolo da mulher, sabe? Porque eu gosto muito dela. Por quê? Porque eu me conectei com ela, né? E o bolo dela não é barato. Então, vamos lá.
a gente estava falando sobre ficar com dúvidas, né, tirar ali todas as dúvidas da cliente, e aí o que acontece? O follow-up, que é essas mensaginhas, essa cutucada que a gente vai dando lá no cliente, não manda no desespero, tipo assim, uma atrás da outra, sabe? Dá um tempo. Então, você pode esperar, tipo assim, de 24 a 48 horas. Então, você passou o orçamento. A pessoa não te respondeu, você pode esperar um dia, 2 dias, e aí vai lá e dá uma cutucadinha nela. A gente não pode parecer nunca para a pessoa que a gente está desesperado para vender. O cliente fareja isso, sabe? E aí ele fala assim: nossa, mas se ela está desesperada para vender, é porque ela não está alugando para ninguém, entendeu? E aí ele vai diminuir o seu trabalho. Então, assim, precisamos fazer follow-up? Precisamos. Eu já vendi fazendo isso. Então, da pessoa chegar, pedir informação para mim desaparecer. Eu espero 2 dias. Aí eu vou lá e dou uma cutucadinha de novo. E aí teve uma vez um cliente que ele falou assim para mim: Suelen, sabe por que isso? Eu nunca esqueci. Sabe por que eu contratei você? Daí eu falei: vixe, lá vem, né? Ah, o que foi? Daí ele falou assim: eu gostei que você me mandou mensagem, você não me abandonou. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, então quer dizer que às vezes a gente não manda mensagem achando que vai incomodar, a pessoa está se sentindo abandonada. Né? Então, assim, vai lá, dá uma perguntadinha de novo, conversa, né, com esse cliente e sem fazer pressão, tá? Tava falando para vocês a parte do preço, né? Lembrei que eu tava falando. Que tem gente que quer só perguntar o preço. E aí, eu vou gerar valor antes de passar o valor. Tem um perfil de cliente que ele não quer que gera valor, não. Ele só quer saber o preço mesmo. E eu já perdi venda por causa disso. Porque aqui no meu caso, eu sempre levo o cliente para uma reunião. Né? O Cássio, ele foi para reunião, né, Cássio? É. Só que, às vezes, a pessoa, ela não quer a reunião. E eu fui forçar a reunião. E aí, depois que eu fui estudar sobre neurociência e perfil de comportamento, consumo e tudo mais, eu entendi. Eu falei, essa pessoa só queria saber o preço. Né? E aí, eu poderia ter passado o preço e gerado valor depois. Então, eu poderia falar, ó, gestão de tráfego pago é tanto. Mas a gente pode conversar um pouquinho melhor para eu entender qual é a sua necessidade hoje? Né? Então, ó, o meu kit, ele é a partir de 150. Mas vamos conversar um pouquinho melhor. Qual é o evento? Você já tem algum tema? E aí você vai tentando conversar com a pessoa, sabe? Mas eu vejo muita gente hoje em dia reclamando no Instagram, inclusive, tipo assim, meu, é um parto para conseguir arrancar o preço das pessoas, né? Então, se você vê que a pessoa tá muito ali, só quer o preço mesmo, fala. Joga lá. É a partir de tanto, né? E vai ter perfil de cliente que não, você vai conseguir levar ele, chegar naquela parte que a gente falou da ancoragem, falar do kit mais completo primeiro, intermediário depois, e sentindo aquilo que ele precisa. E aí entra um ponto até bem importante, eu não sei se vocês fazem isso por aí, mas às vezes a gente precisa se adaptar ao que o cliente precisa. E aí você vai personalizar para ele um pacote. E esse personalizar, ele tem que ser personalizado de verdade, né? Então você vai falar assim, olha, Ana, eu entendi aqui a sua necessidade. Você tem um chá de bebê para fazer, e você quer assim, assim, assado, com tal, tal, tal peça. Então, pera, eu vou fazer um personalizado para você. E aí, quando você fala isso para a pessoa, ela fala, meu, que top. Ela não tinha esse valor. Ela não tinha esse plano. O pacote dela, ela misturou 3 pacotes para montar um para mim, entendeu? Ela vai te amar. Porque ela vai falar assim: nossa, ela me entendeu, ela mudou ali o planejamento comercial dela para conseguir me atender. Então, isso é importante também, tá? Então, vamos lá. O que a gente viu hoje, né? Voltando, o conteúdo, o criativo, que hoje no tráfego pago é o criativo que manda, e a gente teve ali algumas respostas com gatilho, né? Então, falamos um pouco também sobre essa parte de venda, sobre não demorar para atender o cliente, principalmente o cliente que vem do tráfego pago, tem que ser respondido rapidinho, né? E sempre, gente, cuidado, até um negócio que eu não falei, cuidado com o tal do fico à disposição, tá? Esses dias eu peguei um corretor de imóveis fazendo isso. O cliente entrava em contato, ele mandava um vídeo de volta do imóvel que a pessoa já tinha visto,
E ele falava assim, se você tiver dúvida, eu estou à disposição. Daí eles vieram falar assim para mim, Sueli, não sei o que está acontecendo, que a gente não está vendendo. Eu falei, sério, você não sabe? Se eu já falei que eu quero ver esse apartamento aqui, você tem que me falar sobre esse apartamento. Você não tem que falar que eu fico à disposição. Então, evitem o máximo possível o tal do fico à disposição. Quando a gente fala fico à disposição, você está dizendo assim para a pessoa, a hora que você quiser, que der na sua linda cabecinha aí, você me chama que eu vou te atender. Não cria urgência nenhuma na mente do cliente, né? Então, assim, sempre tenta terminar puxando uma pergunta, sabe? Então, qual é o tema? Qual é isso? Qual é aquilo? Sempre tenta amarrar alguma coisa. Aí você pode falar assim, eu já posso deixar reservado, né? Então, o tal do fico à disposição, ele dá uma amplitude muito grande. Só que assim, vamos voltar aqui na parte do follow-up. Tem uma hora que a gente tem que saber que tem que parar, né? Então, vamos supor, você mandou ali 3 ângulos diferentes de mensagem para o cliente, e ele não te respondeu, ele te deixou no vácuo nas 3, você manda uma que é aquela assim, que a gente fala que é a saída eslegante, tá? O que que você vai falar? Você vai falar assim, Ana, eu entendo que talvez não seja o momento agora e tudo, então eu estou encerrando a nossa conversa por aqui. Você faz um encerramento, você fala para ela, você comunica para a pessoa que você não vai mais chamar ela, entende? Você está terminando o seu atendimento ali. E às vezes você vende nessa. Quando a pessoa fala assim, nossa, ou eu falo com ela agora, eu não falo nunca mais, porque ela não vai mais me chamar, às vezes ela fala, então, não, peraí, fulana. Já aconteceu comigo, tá? Ah, não, Sueli, peraí, ó, é que eu tava aqui corrida na empresa, tô com vários problemas, e às vezes acontece, né? Pergunta pro cara se ele não tem problema. Vixe, A gente que é bastante. empreendedor, a gente sabe que problema faz parte da rotina. O dia que não tem problema tá esquisito, a gente fica até na Pior. então, pegar essa pessoa falou, eu estava com problema. E por isso que eu não falei com você antes, a gente pode marcar? Ah, não, vamos marcar. Mas a gente precisa saber a hora de parar também. A gente não vai fazer follow-up o resto da vida. Você vai tentar ali 2, 3 vezes, não deu, manda despedida elegante, né? E aí sim você fala assim, ó, quando você estiver no melhor momento, você pode me chamar. É quase um fico à disposição, mas ele é um fico à disposição assim no final mesmo, não no começo. Né? Igual eu dei exemplo para vocês do corretor. O corretor estava falando que ficava à disposição no começo. Eu falei, não, aqui você tem que perguntar. Você quer casa para morar ou para investir? Né? Não deixar, Deus dará. Bom, e aí agora, Cássio, vamos falar para elas do sorteio? Vamos. A gente vai escolher um post ou a gente vai pegar as meninas que estão aqui? O que que você acha? Ah, seria legal quem tá com a gente aqui, né, até o final, né? Pegar quem está aqui. E aí É, a gente faz no bom e velho papelzinho? pode ser? Você consegue pegar o nome delas aí? Quer que eu pego aqui? Peraí. A gente vai fazer o sorteio para Olha, eu vocês. usando a IA. Peraí. Ah, não dá Vai para tirar print. Ah, dá. Pronto. dar? Consegue? É, O Cássio é o cara das IAs. Então, a gente vai sortear para vocês uma consultoria. É claro que aquele pessoal que eu falei, coloca lá o arroba no Instagram e tal. Eu vou chamar vocês, tá? Eu vou olhar o perfil de vocês, vou mandar para vocês uma análise do perfil. Mas a gente vai sortear hoje 1 hora de consultoria, né? Então, vamos supor que a Cristiane ganhe. Cristiane, né? Eu vou te chamar e vou falar sobre o que você quer conversar, né? A gente vai conversar sobre posicionamento, sobre tráfego pago, sobre conteúdo. E ali a gente vai ter 1 hora de consultoria de dicas. E eu E irei sortear 2 vouchers de R$ 100 para compra na Mundo Sublime. é isso aí, gente. Voucher de R$ 100 da Mundo Sublime. Então, ó, tem 11 pessoas, peraí, acho que faltou alguém, peraí. Agora tem 17. Vamos ver quem não entrou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 12 que não estão. Peraí. Vamos conferir. Vamos lá, vamos lá.
o momento da ansiedade. E aí, meninas, eu deixei aqui no finalzinho o arroba do meu perfil. Sueli, eu vou liberar o áudio. Vai lá. Aí o pessoal que quiser fazer pergunta já manda por áudio. Pode ser? Boa. Como é que faz isso? Peraí. Aqui. Pronto. Quem tiver com o microfone, só ativado aí, tá? Aí, foi. Liberou. Aí. Então, eu coloquei ali o meu arroba, quem quiser pode estar seguindo. Fiquem no grupo, né? Porque agora a gente vai fazer ali de tempos em tempos workshops para vocês. E dá até para colocar a votação ali do tema que vocês quiserem. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos abrir rapidinho aqui para perguntas. E aí a gente já vai para o sorteio. A hora é agora, enquanto o Cássio está ali focado no sorteio. Boa noite. Oi, Carla, boa noite. Obrigada, viu, pela oportunidade. Foi maravilhosa a aula. Que bom. Aprendi bastante coisa. Mas o que eu estou percebendo hoje, no finalzinho que você falou sobre a questão de valor, né, de não ficar, como se desmarrando o valor para o cliente, eu criei um postzinho mesmo com a tabelinha básica do meu trabalho. E aí, quando a pessoa às vezes não fala nada, só fala assim: qual é o preço do seu tag-monte? Eu mando a tabelinha. Aí eu espero ela avaliar e eu já pergunto: qual o tema? Mas, assim, na maioria das vezes, quando vem com essa perguntinha, eu já sei que é só para saber de fato o preço mesmo. E aí tem gente que nem rende. E aí, às vezes, pelo meu post lá, a pessoa fala assim: ó, esse aqui não é para mim, mesmo eu tentando seguir a conversa, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta que eu tenho, mas é um desabafo e às vezes alguma dica que você tem. É porque o nosso mercado ele está bem saturado, né? Hoje em dia, com essa facilidade de comprar material pela internet, a gente percebe que muitas famílias estão comprando, né? E às vezes só quer alugar uma coisinha ou outra para terminar a decoração. Aí, assim, o que você dá, às vezes, de dica, né, ou de instrução para a gente, às vezes, tentar... eu falo, não é nem diferenciar, mas, às vezes, alguma coisinha que fala assim, não, vou fechar, vou pegar esse pé de monte aqui que tá dentro do que eu quero. Ô, Carla, manda para mim, lá no grupo tem o meu número do WhatsApp, que estava mandando lá para vocês. Manda essa tabelinha para eu dar uma olhada nela. Tá. Porque assim, aí até dando para vocês o exemplo daquela cliente que eu comentei, ela estava certa no que ela estava fazendo, tá? Ela estava passando ali a instrução para o cliente, mas a pessoa não estava lendo. E isso é algo muito comum. Quando a gente mesmo faz para passar para o outro, às vezes a gente coloca uma informação que a gente não precisa colocar, sabe? Mas assim, via de regra, passou o preço, a pessoa não respondeu, tenta fazer aquela sequência de cutucadas, tá? Tenta fazer a sequência de cutucadas e aí a última abandonando mesmo, né? Sempre que possível tenta puxar, sabe? Fala assim, eu sei que você faz isso, mas Maria, conseguiu analisar? Gostou de algum, né? Que evento que é o seu mesmo, sabe? Tentar puxar a conversa. É claro que tem gente que às vezes só vai estar fazendo o orçamento. E aí, gente, eu acho que quando o nosso mercado ele está muito saturado, e eu passei por isso, tá? E eu estou Tráfego gostando. pago, tráfego pago, Cássio, a cada esquina você tropeça em 15 gestor, cada dia nasce um especialista. E aí, às vezes, essa pessoa ela nem é especialista, ela está se vendendo como especialista. Então, o que eu tive que fazer, dando um exemplo para vocês, eu tive que fazer diferente de todo mundo. Hoje eu tenho uma metodologia que ninguém tem.
Então, não tem ainda, né? Não tem ainda, porque daqui a pouco alguém nasce e copia. Então, pensa como que você pode se diferenciar no seu nicho. Às vezes, o que vai te diferenciar, pensa assim, o que que a mãe quer? Ela quer praticidade. E se eu fizer parceria com quem vende docinho, brigadeiro, salgadinho, e ali ela já consegue comprar tudo num lugar só? E não é você que vai vender, você vai ter parcerias, né? Então, talvez essa seja uma forma de diferenciação. Outra forma, falar de qualidade. Só que, assim, qualidade é um probleminha, às vezes, que todo mundo fala que tem a melhor qualidade, né? Então, assim, às vezes você tem que comprovar, né? Igual a bag do Cássio lá. A gente tem um teste com a mangueira, né? Tacando água no negócio mesmo para provar que não vai passar água na bag, sabe? Então, é posicionamento e diferenciação. Eu acho que alguém tinha levantado a mão, era a Carla? Eu tinha visto uma mãozinha levantada. Eu não levantei, não, só falei. Não? Mas, enfim, vamos para o sorteio? Ou Vamos, vamos. quer abrir mais perguntas? Eu vou mandar o meu perfil aqui no chat para vocês. Vamos lá, Cássio, para esse sorteio que até eu tô. Então, ó, tem 15 pessoas aqui. Vou numerar. Fiz a lista, mas não numerei, cabeção. A gente vai sortear o que primeiro? Voucher ou consultoria? Você que manda. Vamos, 15 vamos. pessoas. Você quer fazer um sorteador, alguma coisa? Ou não precisa? Pode, pode fazer, você normalzinho mesmo. Você consegue fazer pela IA? Espera aí. Vamos abrir o sorteador aqui. Vou compartilhar a tela. Boa. Eu vou parar de compartilhar a minha aqui. Eu fico ansiosa. Meu Deus, onde que tá? Aqui. Show. 500 mil tela aberta aqui. Só mais um dia normal, né? É, tudo normal. Então, ó, nós estamos em 15 pessoas aqui, tá? Vou colocar aqui para sortear um número entre... Na verdade, eu vou sortear dois números. Vamos sortear os dois vouchers, tá? Dois números entre 1 e 15. Vamos lá. Número 9 e número 13. Número 9, Luciana Dias. E número 13, Renata Cavalcante. Aê, ganharam o voucher! Aí depois você entra em contato com elas, Cássio, para passar a orientação certinho. Me manda uma mensagem no privado. Se vocês estiverem lá no grupo, tem meu número lá. Me manda no privado, que eu já gero o voucher aqui para vocês. E agora vamos para a consultoria. Vamos a mais um novo sorteio. Só vai esse resultado aqui. Pronto. E aí, isso aqui. Pronto. Agora vamos para mais um. Então, agora eu vou sortear um número entre 1 e 15. Sortear agora. Número 10. Ganhou dessa vez. Tá com o nome aqui, Magia e Diversão. Quem é a magia e diversão? Ganhou a consultoria da Suelen. Ganhou a consultoria.
Aí eu vou chamar você no privado e a gente vai combinar ali o dia, o horário e sobre o que a gente vai conversar. Bom, meninas, Cássio, estou muito feliz, né, pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. A gente acabou passando um pouquinho do horário, mas eu precisava entregar para vocês, né, tudo aquilo que estava proposto e vou estar entrando em contato ali com quem deixou a Berenice, eu continuo azarada. Ai, ai, a gente vai entrar em contato ali com o pessoal dos perfis, né, para fazer a análise. E vamos em breve ter workshops ali especialmente para vocês. Pessoal, muito Tentar trazer obrigada. mais gente agora do ramo também, do Pegmont, né? Para a gente tentar fazer um negócio mais direcionado. Eu queria Mas é legal. parabenizar vocês. Queria parabenizar porque foi maravilhosa a aula. A iniciativa da empresa de trazer algo além, né, para nós, assim, realmente muito bom. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada, a gente fica muito feliz. A gente montou tudo com muito carinho para vocês. Então é isso, pessoal. Bom descanso, boa noite e a gente vai entrar em contato aí com os sorteados. Um abraço, até a próxima. Até.